E aí, como é que você tá? Olha, quando eu te pergunto como é que você tá, eu realmente quero saber, tá, mosquito? Porque o propósito do transbordo, pessoal, era compartilhar aquilo que eu aprendo e ver isso realmente produzir frutos na vida dos outros, né? E fico muito feliz não pela crise que a Angélica teve, mas eu fico muito feliz assim que ela tenha se expressado e compartilhado isso conosco, porque isso gera muita construção, isso gera muita riqueza para todos nós, porque é um transbordar mais intenso. E foi um momento de abalo das suas convicções que trouxe esse transbordo para nós, né? E olha a profundidade da reflexão dela. Ela sempre quietinha, né? Mas olha que legal, porque diante disso ela trouxe, né? Poxa, mas essas coisas não estão intimamente ligadas? E estão. Esse é o processo rico do transbordo, quando a gente se conecta. Realmente as coisas estão conectadas. Você não é os seus comportamentos, mas os seus comportamentos eles apontam a direção que você está indo. Se eles estão te aproximando do seu propósito, você vai cada vez mais rápido, cada vez com mais força. Se você se os seus comportamentos estão traindo aquela sua essência mais verdadeira, isso gera desconfortos, problemas, dificuldades, né? E isso também aponta uma direção que você precisa analisar o caminho que você está tomando, né? Nesse seu processo de autoconhecimento. Então, eu espero que a reflexão que nós construímos juntos hoje, ela possa fazer muito bem para todo mundo aqui, possa contribuir para todo mundo e de uma maneira muito especial, Angélica, que possa contribuir nesse seu processo de autoconhecimento, de crescimento, que você possa deslanchar aí no portar a sua mensagem, tá? Porque isso realmente é muito importante, isso muda vidas, né? Então, super te incentivo que você, apesar dos desconfortos e das dores que traz esse processo, né? Que você possa é, colher os frutos, né? Às vezes leva tempo, né? Mas é aquela história da macieira, né? Às vezes ela não produz frutos antes de 4, 5 anos, porque ela ainda não está no seu tempo, ela está construindo raízes, porque aí quando ela produz os seus frutos, são frutos abundantes e inquestionáveis. E não se esqueçam que as árvores que não entregam os seus frutos, elas adoecem, né? Então não deixe de transbordar. Fiquei muito feliz que você compartilhou isso conosco, apesar de você não ter conseguido gravar o áudio ainda, tenho certeza que em breve a gente receberá aí uma mensagem com a sua voz. E eu gostaria muito que ao longo desse processo todo mundo pudesse fazer isso, porque vai cooperar demais, né, com todo mundo que está aqui. Bom, gente, aproveitando esse contexto, né, quem não escutou o áudio que eu respondi lá, a mensagem da Angélica, acho importante que você escute, porque eu construí o raciocínio em cima daquilo. Eu ia falar um pouco mais sobre isso no vídeo, mas percebi que na verdade está tudo dito ali e como ela mesma colocou, né, ficou mais claro realmente para ela essa separação. De fato, as coisas são separadas, mas elas têm essa ligação que ela apontou, né? Vamos lá. Esse fato, ele traz à tona algo que talvez eu fosse falar com você bem depois. Talvez você tenha reparado que eu estou um pouco mais presente aí nas mídias digitais aí, né? É algo que eu tinha bastante resistência, mas eu tenho estudado bastante, né? O digital, tenho me aprofundado bastante no marketing digital, que no fim das contas se tornou a minha área, né? É o que eu estudo, boa parte do meu trabalho também. E enfim, até mesmo projetos pessoais meus passam por essa área, então tenho me aprofundado. E é algo que não tem muita escapatória, porque eu me vejo como alguém que porta uma mensagem e penso que a minha mensagem é maior do que eu sou e ela é mais relevante do que qualquer coisa, né? Então, não tem como eu não estar na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Se você tem visto meu perfil, né, tem visto essa tímida reação aí dentro das mídias sociais, talvez você tenha percebido lá na minha bio que eu tenho um linkzinho aqui para o transbordo, né? Inclusive você pode compartilhar isso com as pessoas, deve trazer mais pessoas para cá. E você vai ver que eu coloquei lá que eu sou o criador do método VMP. E o chamado, né, para o grupo é encontre a sua voz, a sua mensagem, o seu propósito. E de fato,
Essa é uma mentoria que eu estou construindo. Os participantes do Pior Ano, né, que é esse programa que eu tô, o maior programa de desenvolvimento pessoal do nosso país, é muito comum que o que a gente chama, né, a galera do 30 em 3, que eles já têm as suas próprias mentorias, ou seja, pessoas que fizeram o Pior Ano 2 vezes, né? Por que 33? Porque a gente fala que você tem um resultado de 10 anos em um, né? Então eu sou 10 em um, tô no meu primeiro Pior Ano e vou emendar já no que vem o segundo, então eu vou ser 22. Geralmente a galera, quando tá indo pro terceiro, o grupo de transbordo deles se tornou tão grande e eles têm uma conexão tão grande com as pessoas, fazendo isso com constância, que eles já têm as suas próprias mentorias, né? E aí deixa de ser um grupo de transbordo e acaba se tornando uma espécie de mentoria. E a gente vai caminhar para isso, né? Depois vem o reunir desses aprendizados, desses conhecimentos, dos resultados que começam a aparecer, e ele se transforma realmente em algo ativo e direcionado para tratar a vida das pessoas. E vocês estão nesse processo de construção comigo. Então eu queria compartilhar, porque o que aconteceu hoje tem tudo a ver com esse método VMP, que se tornará a minha mentoria aí no ano de 2026, né? Bom, o que é o VMP? Voz, mensagem e propósito. O meu mentor, Pablo Marçal, ele tem o método IP, que é identidade e propósito. Então, o propósito de vida do Marçal é clarificar a identidade das pessoas e ativar o seu propósito. E ele tem feito isso com maestria, né? Ele tem um seleto grupo de pessoas que é 40 em 4 e ele próprio é 50 em 5, né? Ele está fazendo seu quinto pior ano, que apesar dele ser o mentor, ele produz isso para si próprio também, né? E os relatos aqui nunca para de aprender. Mas vamos lá. Como é que surgiu então essa construção e por que tem a ver com o que aconteceu hoje? Porque juntando com as reflexões da minha vida, as construções daquilo que eu aprendi e a maneira que eu tenho me conectado com pessoas, eu realmente percebo que existe a questão da clarificação do propósito, que é muito importante, mas que ela passa por essas etapas anteriores, o encontrar da sua voz e o clarificar da sua mensagem. Eu acredito que a nossa identidade, ela se desdobra como uma consequência disso, né? Então, o que isso quer dizer? Encontrar a nossa voz é tirar o grito da garganta. E isso é muita coisa que tem gente que leva pro túmulo, é muito forte isso que eu vou te falar. Mas tem muita gente que leva pro túmulo a voz presa na garganta. Eu sou criador de um método chamado Método Oratório Inteligente, que eu fiz em parceria com um amigo que trabalhava comigo e a gente aplicou algumas vezes no trabalho, né? Mas foi um método que a gente criou que era simplesmente um curso de oratória, mas isso se tornou algo muito poderoso, porque a gente se conectou com pessoas num nível muito profundo. E a gente percebe que por mais que a gente ensine técnicas de oratória, que eu ensine a respeito de como construir uma palestra, todas essas coisas que vocês sabem que eu sou apaixonado, as pessoas têm algo que está preso dentro delas relativo ao medo. Então, encontrar a sua voz dentro do plano da nossa mentoria, ele é justamente encontrar em que momento você foi calado, em que momento você foi travado a ponto de que você não consegue propagar aquilo que está dentro de você, não consegue transbordar, você tem dificuldade em gravar um áudio, você tem resistência em gravar um vídeo, em escutar a sua própria voz, e se posicionar de frente de um público e falar, olha, eu estou derramando a nudeza da minha verdade diante de você, porque isso não é algo fácil. Pode parecer simples, porque eu faço isso com muito carinho, muita dedicação, todos os dias, sem falha nenhuma, eu estou aqui conversando com você, mas eu sei que para muitas pessoas isso é algo muito difícil, porque elas precisam ter a sua voz solta da sua garganta. Então, dentro dessa mentoria, que é também o propósito aqui do transbordo, né? O transbordo vai crescer para se tornar a mentoria, mas já tem acontecido com muitos de vocês, é ajudar a encontrar isso, identificar esses bloqueios emocionais e ir rompendo um a um, para que você encontre realmente a sua voz e perceber que ela é o que projeta você no mundo. Porque se a linguagem é aquilo que nos permite compreender a nossa existência,
compreender a Deus, compreender o universo que Ele criou e nos conectarmos às demais pessoas, então a projeção dessa voz é quando eu destranco os baús da minha alma e eu vou para o mundo para me conectar e para transbordar. E isso eu vou te ajudar por meio da identificação desses bloqueios. Depois nós passamos para a mensagem. A mensagem é algo que todos nós carregamos e ela foi escrita dentro de nós, porque é impossível que um ser humano passe pela vida, chegue até a vida adulta e ele não tenha escrito em si uma mensagem. Né? Em um outro momento eu vou te explicar como é que funciona isso para a criança, né? Que está tendo a sua mensagem escrita. Ela é uma receptora, né? Então, no caso da criança, eu vou aprofundar em outro momento, mas só para você entender, a criança, o foco está naquele que está ensinando. E quando isso é tolhido dela, que ela não tem a possibilidade de ter um mentor enquanto cresce, né? Que os pais não atuam dessa maneira, depois ela vai precisar ressignificar, porque afinal de contas estamos no mundo e precisamos produzir significado na nossa existência, né? Mas falando com você que é adulto, a sua mensagem, enquanto você crescer, ela foi escrita em você, porque não tem como passar pelo mundo sem experimentar dor. Então, as suas dores, elas não são iguais às de ninguém. E as suas dores escreveram mensagens em você, escreveu uma mensagem em você, que é uma verdade crua a respeito da existência e a respeito do funcionamento do mundo. Essa é uma mensagem que ninguém tem igual, cada um tem a sua, e que ela deve ser levada até a sua voz para que você transborde e as pessoas sejam alcançadas. E se a gente chegasse eventualmente a um ponto onde todos conhecessem a sua mensagem, e isso você só tem acesso por meio de enfrentamento e só tem acesso por meio de um compromisso com a verdade. Isso até vale um vídeo a mais, talvez eu grave hoje, talvez eu grave um áudio, né? Talvez seja só um bônus aí no grupo em arquivo mesmo, né? Mas é só diante da verdade para que você possa acessar qual seja a sua mensagem e leve ela até a sua voz. Uma vez que você faz isso, o seu propósito ele vai ficando mais claro, porque você começa a gerar frutos e as pessoas vêm buscar esses frutos na sua vida. Né? Então, a combinação dessas coisas passando por todas as áreas da vida vai constituir eventualmente o que será o método VMP, que vocês são os primeiros participantes. Né? Então, que legal que a gente está nesse contexto, porque foi isso que rolou hoje com a Angélica, né? A Angélica teve o seu primeiro momento de encontrar a sua voz. E isso é algo muito sintomático e uma comprovação daquilo que eu tenho pensado e raciocinado, porque nós encontramos a nossa voz somente quando nós temos as nossas convicções abaladas. Uma pessoa que não tem um coração humilde, não tem um coração ensinável, ela não consegue projetar a sua voz. Ela, no máximo, vai ser uma propagadora da mensagem dos outros, o que não necessariamente é algo ruim, mas é algo que é limitado. Você pode propagar uma mensagem boa e fazer bem para as pessoas, mas você não vai ser verdadeiro consigo próprio. Então você não vai conseguir sustentar isso. Então é nesses momentos de conflito que você começa a encontrar onde está a sua voz, porque ela vai tocar fundo aonde a sua mensagem mora. E aí ela vai esmurrar essas portas que trancam a sua voz dentro de você. Então eu te incentivo cada vez mais a abraçar a sua verdade e a recontar a sua história, né? Então vamos começar desse ponto. Faça esse exercício. Eu quero que você escreva, se possível, né? Seria muito importante que você escrevesse. Mas que não precisa compartilhar aqui, faz isso para você, mas escreva a sua história. Conte a sua história e comece a tirar os filtros. Comece a tirar aquilo que é vitimismo da sua parte, porque todos nós vivemos isso em alguma intensidade. Então, assim, comece a desmascarar tudo que você já contou na sua vida para os outros, querendo que os outros tivessem pena de você.
tudo aquilo que você contou, acrescentando detalhes, torcendo situações para que os outros criassem uma opinião favorável em cima de você. Então, assuma com muita coragem aquilo que você fez, entendendo que você deve se perdoar pelos erros que você cometeu, mas que você tem um compromisso consigo próprio de utilizar essa história para gerar força, direcionamento, um transbordo e cura na vida das outras pessoas e para você também. Então, olhe com muita sinceridade, tire tudo aquilo que você maquiou e olhe para a verdade da sua vida. Você vai ver que tem muita coisa que você achava que era o fim do mundo, que era uma grande tempestade, e que na verdade nem era um bicho tão feio assim, né? E que tem coisas que talvez você torne relevantes quando você conta a sua história, mas que foram superações inacreditáveis para os outros e que tornaram você alguém muito forte. Talvez aquela joia mais preciosa que mora dentro de você, ela não esteja brilhando, porque você está maquiando tudo que está ao redor. Então comece por aí. Isso vai ajudar você a encontrar a sua voz, isso vai levar você mais para perto da sua mensagem. Se você precisar de ajuda, faço muita questão de dividir isso com você. Afinal de contas, tamo junto. Até depois do fim.